surgiu ordem, e não só ordem, surgiu desígnio. É crer que uma enciclopédia se formou a partir da explosão de uma tipografia. Vejamos algumas curiosidades só para vocês me acompanharem no meu raciocínio. Crer na vida é crer num milagre. A célula mais simples que há tem pelo menos, a mais simples célula tem pelo menos 600 moléculas de proteína. A probabilidade de que apenas uma simples célula com 600 moléculas de proteína se formasse de uma forma aleatória numa cadeia de aminoácidos é da ordem de 10 elevado a 450, a potência 450. Por que é que existe o mundo? Vejam bem, a base da vida no mundo em que nós vivemos é carbono. Tudo o que é vivo na humanidade tem carbono nele. Todos os seres orgânicos são à base de carbono. Carbono é o 6º elemento da tabela periódica. É a base da vida na Terra. Todas as moléculas orgânicas, tais como os ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas, gorduras, açúcares, tudo é formado da combinação de carbono com outros elementos. Você diz, pastor, eu estou perdido, eu não sou químico nem físico, eu não estou entendendo nada. Deixa eu só dizer o seguinte, pense o seguinte, tudo é feito que é vivo e que é orgânico, é feito de carbono. O carbono, por isso é que eu estou falando do carbono, ele é um elemento que só pode existir dentro de uma faixa muito estreita. Muito estreita. Por exemplo, acima de 120 graus o carbono se dissolve. Abaixo de 20 graus, quer dizer, menos de 20 graus negativos, 20 graus abaixo de zero, qualquer temperatura abaixo de 20 graus abaixo de zero, ele se decompõe. Ele se altera, ele se destrói. Então o carbono, ele precisa de existir dentro de uma faixa que vai de 20 graus abaixo de zero a 120 graus positivos. Qualquer ambiente em que haja mais de 120 graus e menos de 20 graus abaixo de zero, não existe a possibilidade do carbono se compor com outros elementos para formar vida orgânica. Para que haja vida, é preciso que haja condições ideais. E essas condições ideais estão dentro de uma faixa muito estreita. Qualquer variação dessa faixa estreita, não há possibilidade de vida. Por exemplo, vocês sabiam que o planeta Terra viaja a uma velocidade de aproximadamente 108 mil quilômetros por hora? Nós somos viajantes do espaço, estamos viajando a uma velocidade no espaço de aproximadamente 108 mil quilômetros por hora. Esse é nosso planeta. Vocês acham que o Barrichello anda rápido quando anda a 300 quilômetros por hora? 300 quilômetros por hora, nós estamos todos dentro de um móvel que se move a 108 mil quilômetros por hora. É uma faixa muito estreita. Qualquer variação nessa velocidade ou qualquer variação da Terra, não haveria vida. Por exemplo, o diâmetro da Terra tem 12.756 quilômetros.
Se a Terra fosse um pouquinho maior, a nossa gravidade seria muito maior. Se a Terra fosse maior, a gravidade seria muito maior. E aí o nosso ar ficaria contaminado de amônia e metano. E nós não respiraríamos mais oxigênio e nitrogênio. Se a Terra fosse um pouquinho menor, por exemplo, a Terra não poderia ter o tamanho de Vênus, que é um pouquinho menor do que a Terra, o outro planeta do sistema solar, Vênus. Se a gravidade da Terra, porque ela é menor, a gravidade fosse mais fraca, nós não reteríamos as águas dos oceanos. A temperatura da Terra teria variações muito altas por causa da falta de água nos oceanos. E não haveria vida. A distância da Lua. A distância da Lua da Terra é perfeita. 384 mil quilômetros. Se a Lua tivesse um pouquinho mais perto da gente, as marés, fluxo da maré, maré baixa, maré alta, seria tão grande que as ressacas invadiriam os continentes e não haveria vida. Se a Lua fosse um pouquinho mais distante, não haveria o movimento das marés. Os mares se estagnariam e a vida terminaria. Vejam bem, 71% do globo terrestre é coberto por oceanos. 71% é coberto de água, principalmente água salgada. E por isso existe vapor de água na atmosfera. Se este vapor de água fosse mais forte, nós teríamos o efeito estufa. Aquela estufa que fica, quando a umidade fica muito forte na atmosfera, a gente diz, está tão calor, está tão úmido. Se houvesse mais umidade na atmosfera do que existe, não haveria vida. Se fosse menor a umidade, não conseguiríamos sustentar o calor que sai e as temperaturas cairiam muito baixo. A pergunta é a seguinte: como que isto é do jeito que é? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém me pergunta se eu creio na teoria do Big Bang. Eu disse creio. Teoria do Big Bang para mim é o seguinte: Deus queria fazer alguma coisa big, disse haja e houve, e bang, a coisa aconteceu. A pergunta é a seguinte: e o livro do Gênesis, pastor? Como é que a gente pode ler principalmente os 3 primeiros capítulos, o 1, o 2 e o 3? Deixa eu lhes dizer 4 maneiras como nós podemos ler o livro do Gênesis. Primeiro, literalmente. O que é a leitura literal? É que o que está escrito é o que é. Os dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, são dias de 24 horas. De acordo com essa leitura, Deus criou o universo literalmente em 6 dias. Literalmente, 6 dias, períodos de 24 horas. Alguns acreditam, nessa leitura literal, que Deus criou o mundo em 6 dias, mas que esses 6 dias se espalharam ao longo de eras e eras e eras. Quer dizer, ao longo de bilhões e bilhões de anos, Deus pontualmente, dentro desses bilhões de anos, criou 6 dias ou separou 6 dias para a sua criação. Essa é uma leitura que alguns fazem do livro do Gênesis. Segunda interpretação do livro do Gênesis é que o livro do Gênesis, quando diz primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,